2-0 Timão e saiu barato demais para o Fortaleza. O Coringão amassou lá no Castelão, vence o primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. Cara, que resultado, cara, que resultado. Um empate lá no Castelão já ia ser um resultado muito bom, uma vitória por 1-0 seria já um resultado excelente, um 2-0 assim foi quase perfeito. Só não foi perfeito porque o Corinthians desperdiçou muitas oportunidades. Poderia ter feito 3, 4, 5-0 hoje pro Corinthians, tava de bom tamanho para o que foi o jogo. O Corinthians fez uma atuação coletivamente para mim a melhor do ano, sobrou contra o Fortaleza e individualmente a gente tem que destacar alguns jogadores. Uma atuação de gala do meio-campo Igor Coronado, uma atuação assim das mais geniais dos últimos tempos no Corinthians. O Igor Coronado pegou esse jogo e pôs a bola debaixo do braço. O Corinthians desperdiçou muitas chances. Hoje uma partida muito abaixo do Igor Coronado, uma partida muito abaixo do Thales Magno e do Yuri Alberto. Sim, apesar do gol do Yuri Alberto, a partida do Yuri foi muito abaixo. Ele se esforça, ele se dedica. O Thales Magno também se dedicou muito, porém eles tiveram a chance de fazer gols para o Corinthians que desperdiçaram gols feitos debaixo da trave. O Thales Magno perdeu 2 sem goleiro. O Yuri Alberto teve chances assim que irritou muito o torcedor, principalmente no primeiro tempo, que ele errou de bola fácil, uma bola que ele vai sair cara a cara com o goleiro, a bola bate nas costas dele. Então assim, mas coletivamente hoje a partida do Corinthians foi muito boa, foi de nível de excelência, nível de intensidade muito alto. Poderia ter feito mais gols, poderia já ter garantido, matado o jogo hoje. Não matou porque o time do Fortaleza é uma equipe muito boa. E aí você pode falar, nossa, mas por que o Corinthians joga tão bem a Sul-Americana e a Copa do Brasil e não consegue vencer no Brasileirão? Cara, o futebol nem sempre é justo, tá? Porque o primeiro jogo no Brasileirão contra o Fortaleza no primeiro turno, o Corinthians jogou pra vencer. Jogou pra vencer e não venceu, empatou na Arena. O jogo no Castelão, o Corinthians jogou pra vencer o Fortaleza e perdeu lá no Castelão por 1-0, o gol do Pikachu, que contra o Corinthians vira o Pelé, né? O Corinthians jogou para vencer contra o Botafogo, pelo menos para empatar, jogou bem contra o Atlético Mineiro, não conseguiu a vitória. Então assim, o Corinthians acumula resultados, que joga bem, que tem superioridade, que faz um jogo de igual para igual e não consegue a vitória. Enquanto na Copa do Brasil, até e no Sul-Americano, eu acho que os jogadores se sentem mais à vontade para conseguirem fazer os gols que precisam. Uma partida hoje que assim, 2-0 saiu barato demais, cara. Dava pra ter feito mais gols. Isso que ainda fica esse gostinho na garganta do torcedor. Mas é como eu disse, se fosse um empate já seria uma partida, já seria um resultado muito bom para o Corinthians, que foi muito desconfiado lá para a Fortaleza. Mas não, venceram com propriedade, venceram jogando muito. Uma equipe que hoje é uma das melhores equipes do Brasil. É um dos líderes do Campeonato Brasileiro, joga um futebol muito bom, de muita intensidade. E hoje foi anulado completamente pelo Corinthians. O Corinthians conseguiu jogar muita bola, cara. Hoje o Corinthians, assim... E o que o Colorado fez foi incrível, com a intensidade do Charles, do Rian e do Breno Bidon também. O Breno Bidon, a gente precisa falar dele. Gente, o Corinthians tem um craque. O Breno Bidon é uma joia, um diamante raro. O Breno Bidon, ele consegue fazer com que o jogo gire em volta dele. Ele controla a partida, gente. Com a bola e sem a bola no pé. Ele faz o jogo girar por volta dele. Ele dá dinâmica ao jogo. Ele controla o meio-campo do Corinthians. Ele controla as ações do Corinthians com e sem a bola. O Breno Bidon é um gênio do futebol. É gênio do futebol. Se esse garoto for lapidado, ele tem tudo para ser titular de uma seleção brasileira. É muito bom jogador Breno Bidon. Félix Torres e Kaká, apesar de não serem os melhores zagueiros do Corinthians, fizeram uma partida muito segura. Não segura no sentido de não dar oportunidades, até deram. Porém, uma partida muito joga pro mato que o jogo é de campeonato. Uma partida muito séria, essa é a palavra. O Fagner foi muito bem. O Hugo foi muito bem, conseguiu anular o Breno Lopes, que estava descendo pelo lado dele a todo momento. O Hugo conseguiu anular naquele lado, anulou o Marinho também. O Hugo fez uma partida ok hoje. E o Hugo explica muito porque o Corinthians hoje não jogou com 5 zagueiros. Porque você tem o Hugo, o Ramon Dias entende o quê? O Bidon é um ala mais ofensivo. Se você não tem o Bidon, pois estava machucado para esse jogo, você já fica com o Hugo, já é como uma espécie de um terceiro zagueiro. Então ele faz a trinca de volantes, né? E o Bidon ele nem considera volantes, dá liberdade pro Garro e pro Coronado.
É pro Garro não, pro Thales Magno, de novo eu confundi o Thales Magno, velho. Pro Thales Magno, pro Coronado e pro Yuri, né? O Thales volta um pouquinho mais e o Coronado e o Yuri nem tanto. Isso propiciou que o Coronado fizesse a partida que fez. O Coronado hoje fez uma partida genial, cara. O Coronado hoje mostrou porque ele ganha 2 milhões ou por volta disso por mês. Grande partida do Corinthians, atuação de gala de jogadores individualmente, como o Breno Bidon, como o Igor Godonato. O Hugo foi bem no jogo também quando foi exigido. O Charles também, jogador de muita intensidade, muita entrega, muita garra, fez uma partida muito boa. E o Corinthians vence o jogo por 2-0, fica a sensação de que poderia ter sido mais, só que fica também ok, bom placar. O empate já seria muito bom, 2-0 tá excelente, tá quase perfeito. Vamos fazer nosso jogo dentro de casa, vamos repetir uma atuação parecida com essa e garantir a classificação nos próximos 90 minutos na semana que vem. Grande partida do Timão, 2-0 Corinthians, feliz demais. Grande vitória, tá? Vitória para dar moral, vitória para chegar no Atlético Goianiense. E agora sim, pensar só no Brasileirão, tem que vencer. Não pode dispersar pontos contra o Atlético Goianiense, senão aí é decretar rebaixamento, tá? Infelizmente, essa partida não... E esse time não é um elenco, não é um time para ser rebaixado. Joga futebol para disputar na parte de cima do Brasileirão. Essa é a minha opinião. Deixa seu like no vídeo, por favor, se inscreva no canal. Um beijo, um queijo caranguejo. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians!